Fala nação rubro-negro, eu sou Alan Ferreira aqui do canal Crônica Esportiva RN. Acabou agora há pouco o jogo do Flamengo. O Flamengo venceu aí de goleada a equipe do Mirassol 5-0. E tem alguns pontos importantes para mim falar aqui nesse vídeo. Essa partida aí para mim serviu como uma avaliação para o jogo decisivo de quarta-feira diante da equipe do Cruzeiro, e tem algumas ressalvas que eu tenho que citar aqui neste vídeo, certo? Que é algumas coisas que talvez o Jardim não tenha enxergado, não enxerga ou não quer enxergar, né? Mas é a brilhante partida do Jorge Carrascal. Apesar de que eu acho o Carrascal certas vezes um peladeiro, né? Mas acho que devido também a questão dele jogar na posição errada. O Carrascal, ele do jogo com Vitória para cá, quando ele jogou ali centralizado como um camisa 10, o Carrascal cresceu o futebol, começou a aparecer, certo? E o Flamengo ganhou tanto na qualidade quanto na juventude também do colombiano, certo? Fez grandes atuações aí, fez uma grande atuação com a camisa do Flamengo hoje, diante do Mirassol, e aí eu me arrisco a dizer que foi o melhor jogo do Jorge Carrascal, desde que ele chegou aqui no Flamengo. Foi a melhor partida dele com a camisa do Flamengo, participativo, participou de todos os gols ali do Flamengo, dos 4 primeiros gols do Flamengo, e foi uma partida de almanaque com a camisa do Flamengo que o meia colombiano teve. Só que é o que eu falei hoje, não ia adiantar de nada ele fazer uma grande partida diante do Mirassol, sendo que na quarta-feira o técnico Leonardo Jardim vai vir com a Arrascaeta, certo? Vai vir com o meia uruguai, camisa 10, que é o titular do time do Flamengo. Só que é aquela, o Arrascaeta, apesar de que é um grande jogador, joga muita bola, jogador histórico, jogador que ganhou tudo que podia com a camisa do Flamengo, mas ele tem seus defeitos, e um deles é que ele não cria jogadas, ele não vem fazendo grandes atuações com a camisa do Flamengo, e quando precisa dele tocar uma bola ali para um camisa 9, por exemplo, o Pedro, ele não toca, ele toca para qualquer um outro, mas ele não toca para o Pedro. O time não cria tantas jogadas quando tem Arrascaeta e Pedro em campo. Já hoje mostrou isso aí, né? Hoje, com o Carrascal em campo, chegou ali algumas bolas para o Pedro, chegou 3 bolas, de 3 ele marcou 2 e fez 2 gols aí, ajudou a equipe do Flamengo a vencer o Mirassol. Luiz Araújo também fez uma boa partida, muito participativo, fez um golaço, né? E ajudou bastante aí também, tanto na marcação quanto sendo participativo. Pulgar, mais uma vez, mais uma partidaça do Eric Pulgar, dispensa comentários. O Paquetá, apesar de que eu achei uma partida discreta do meia, mas não comprometeu, jogou bem, jogou ali ok, seu feijão com arroz. Não acho o Paquetá, não acho que ele seja volante, mas eu prefiro ainda assim ver ele ali no time do que o Jorginho. Não aguento ver Jorginho nesse time. No segundo tempo, quando já estava 4-0, o Leonardo Jardim botou ali os caras que cansa ver em campo, o Samuel Lino, Jorginho, cansa ver esses caras em campo, cansa. O Samuel Lino fez um gol, para mim não muda nada, para mim é um jogador fraco, um jogador ok, certo? Não é esse jogador para ser titular do Flamengo. Mas o Samuel Lino tem bastante participação de gols e tem gols com a camisa do Flamengo na temporada. Vocês pegaram os gols que o Samuel Lino, os jogos que ele fez gol, 90% dos gols que ele fez foi em jogo de time pequeno, contra time pequeno. Quando precisa do Samuel Lino em jogo grande, o Samuel Lino se esconde. Para mim é um pipoqueiro, certo? O papelão que o Samuel Lino fez contra o Vitória no domingo, no Maracanã, e a partida ridícula que ele fez
diante do Cruzeiro, caindo de bunda sentado, tomando um drible desconcertante do Arroio, para mim não vai mudar nada. Esse gol que o Samuel Lino fez, não é porque ele fez um gol que agora ele é o melhor do mundo. Quem acha isso aí é problema de quem acha. Mas para mim é um jogador zero à esquerda, não agrega nada. Fez um gol, não fez mais do que a sua obrigação, ganha muito bem para isso, é muito bem pago para isso. Então não fez mais do que a sua obrigação contribuir e ajudar ali na vitória do Flamengo. Um gol, como eu costumo dizer, gol de final de pelada, gol de final de rachão. Para mim não agrega nada. Samuel Lino entrou ali no finalzinho, fez um golzinho, beleza. Arrascaeta deu um belo passe ali também, ok, mas para mim tá muito claro que esses dois jogadores aí, jogadores agora daqui para frente, na minha visão, jogadores ali para agregar no segundo tempo, principalmente Samuel Lino. Arrascaeta vale o debate, né? Ainda continua sendo titular, só que o Carrascal não pode ser totalmente assim descartado, como o Leonardo Jardim vem descartando ele, para não ser a primeira opção ali, sempre que for entrar no segundo tempo. Para mim, na minha opinião, tem que ser o Carrascal. Em muitos jogos, não só ser titular, mas também, ao entrar no segundo tempo, ser a primeira opção do treinador e ir ali na vaga do Arrascaeta. Essa aí é a minha opinião. Dois gols ali do Flamengo. O Carrascal foi importante, participativo, criou as jogadas, fez um golaço também, fez um belo gol, na verdade, né? E ajudou bastante aí nessa vitória, nessa goleada aí de 5-1. E depois que Jorginho entrou ali e tal, nós tomamos um gol. Para mim, um gol ali mais uma desatenção da defesa do Flamengo, deu bobeira e acabamos tomando um gol bobo ali. Poderia ter sido 5-0, mas enfim, faz parte do espetáculo. E o Flamengo, o que importa é que o Flamengo venceu e diminuiu essa distância aí de 6 pontos, não, era 5 pontos para 2 pontos, se eu não tiver, 45, eles têm 48 para 3 pontos, né? Diminuiu essa distância aí, agora só dependemos de nós mesmo. É necessário agora fazer o jogo de quarta, aí tem que, independente do que acontecer, focar no Brasileirão, final de semana, diante do Cruzeiro, né? E tem que vencer aí para, vamos dizer assim, ser líder do campeonato pela primeira vez. Nos critérios de desempate, o Flamengo ganha ali no saldo de gols e ainda tem um jogo a menos para fazer. E no domingo, né, vamos dizer assim, aguardar para ver o que é que vai acontecer aí no jogo do Palmeiras, porque o Flamengo joga primeiro no sábado, então por isso que eu digo que tem a grande chance de ser líder do campeonato depois aí de 15 rodadas, 16 rodadas, 20 rodadas, correndo atrás aí. Então o Flamengo agora finalmente tem a grande oportunidade aí no próximo final de semana de ser o líder do campeonato, mesmo que provisoriamente, até que aconteça a partida do Palmeiras. Beleza, nação? Para mim é isso aí, né? Essa aí é a minha opinião. Acho que o grande destaque aí foi o Carrascal, certo? Para mim foi o melhor em campo, o melhor jogador em campo, certo? Arbitragem, para mim ali no primeiro tempo, poderia ter expulsado um jogador do Mirassol. Carrascal ia sair ali, poderia ter feito um gol, era o último homem da defesa do Mirassol. Carrascal ia sair na cara do gol ali, ele é mais rápido que a zaga do time do Mirassol, e ele poderia fazer um gol ali já, o segundo gol ali já ainda no primeiro tempo, né? E para mim a arbitragem errou e o VAR nem sequer foi chamado, né? Então para mim foi um erro aí do Rafael Trace, que estava no VAR e que não chamou o Rafael Crane para vir no VAR e conferir ali que era o último defensor, sim, e era lance para cartão vermelho, na minha opinião. Fica aí o meu registro aqui, certo? De que para mim o árbitro errou ali nesse lance ali. Ainda bem que não fez falta, porque o Flamengo, segundo tempo, rapidinho matou o jogo. Luiz Araújo, depois Pedro,
2 vezes, fez 2 gols importantes e agora iguala o Viveiros do Atlético Paranaense. Agora cada um deles tem 14 gols aí no Campeonato Brasileiro da Série A. Valeu, nação, saudações, e essa aí é a minha opinião. Valeu, forte abraço a todos.